também entender o que ele pensa. Entrar no sistema para então fazer uma operação cavalo de Troia. Lá dentro tentar demolir o sistema, porque o sistema é montado de tal modo que se você tira alguma coisa estrutural, aí dá para demolir o resto. Mas é um trabalho árduo esse de entrar no sistema do autor para então buscar possíveis incoerências ou então, de algum modo, provar que há problemas no sistema. Então vocês vão ver alguns manuais dizendo que Nietzsche é um filósofo que não tem sistema, que só escreve aforismos. Mas isso já é descartado pelos melhores intérpretes nietzschianos hoje. Ele tem sim um sistema, ele tem um sistema bem elaborado, bem montado, que não são só aforismos. É que ele escreve com aforismos, mas montando um sistema. Então, ele escreve sim aforismos, mas ele se utiliza dessa ferramenta também na montagem do seu sistema. Então é prazeroso ler Nietzsche, é como ler um poeta. Aliás, ele foi um grande músico. A gente vai ver daqui a pouco, ele gostava muito de Richard Wagner, vai desenvolver toda uma amizade com ele e tudo mais. Era um grande musicista, um grande filólogo, um grande poeta. É uma boa pergunta, não sei dizer o que ele tocava, mas ele era visto como uma pessoa que tinha informações bem aprofundadas na área de música. Ele escreve sobre ópera, sobre tantas outras coisas assim. Então ele compõe também. Então ele era Ele rompe com Wagner mais tarde, né? Por quê? Você sabe? Nós vamos chegar lá, mas ele começa caminhando junto com Wagner, ele começa se sentindo atraído pela filosofia de Schopenhauer. A mitologia alemã, aquelas coisas que ele se identificava, né, nesse tipo de coisa, né? Mitologia germânica, aqueles deuses, que as obras de Wagner. Ele começa dizendo que Wagner, com a sua música, ele vem para resgatar a cultura grega antiga, onde tudo supostamente era perfeito, antes de Sócrates. A grande tragédia da humanidade, segundo ele, é o advento de Sócrates. Sócrates é que estraga a humanidade, porque ele vem propondo um mundo além desse mundo, um mundo suprassensível. Ele vem propondo um certo dualismo. Sócrates chega propondo uma verdade, justiça, então isso estraga a humanidade. Os pré-socráticos não eram assim, segundo ele. A Grécia Antiga era composta por uma sociedade, em certo sentido, perfeita. Então a música de Richard Wagner vem resgatar aquela antiga Grécia. No começo ele começa a ter essa impressão. E ele até escreve, na sua primeira obra, O Nascimento da Tragédia, ele escreve elogiando Richard Wagner. Wagner compõe em cima dos escritos dele também. Eles vão nutrir por muito tempo uma profunda amizade. Mas depois ele descobre que Wagner é muito crente. Aliás, Richard Wagner depois se converte ao cristianismo, se torna mais devoto do cristianismo. Então isso faz com que ele rompa completamente com o. Ele já começa a romper antes porque Richard Wagner está demonstrando que ainda acredita em algumas coisas. Então ele se decepciona. Peraí, eu pensava que Richard Wagner estava resgatando a Grécia Antiga, mas na verdade ele continua pregando. Você usou a palavra aforismo, essa palavra tem algum sentido técnico na filosofia? Não tem. É mais um estilo de escrita. É um estilo poético de se escrever. Então, Sócrates, em Platão, Nietzsche escreve desse modo poético. As coisas não precisam necessariamente estarem conectadas umas às outras. Então, é até por isso que alguns acham que ele é assistemático. Mas esse aforismo tem a ver com uma circunstância do momento, alguma coisa assim? Também. Circunstâncias escrevem? Também, mas ele se utiliza desse estilo para escrever filosofia, para expressar seus pensamentos. Então ele se expressa por meio de aforismos. São ideias curtas, né? Exatamente.
Agora, não é só aforismo, ele também escreve de modo diferente, mas a marca maior dele de estilo de escrita é aforismo. Por que ele achava que era perfeito a sociedade da época da Grécia, ela sem um mundo transcendente? Porque, segundo ele, os helenistas não concordam plenamente com isso, os especialistas em filosofia antiga. Embora Nietzsche era um especialista em filosofia antiga também. Eles estudam muitos pré-socráticos, Platão, Sócrates. E ele entende que antes do advento de Sócrates, os gregos já sabiam que iam morrer, por exemplo. Não ficavam imaginando um mundo suprassensível, uma justiça eterna, acima de opiniões. Eles encaravam a realidade como ela é, não se viam como portadores de uma alma imortal. Morreu, acabou. Então eles sabiam que a vida era assim, então encaravam a vida como ela era. Por isso as tragédias que eles criavam para as suas encenações teatrais, etc. Mas quando Sócrates chega, ele começa a ensinar a doutrina. Ele começa a ensinar que a justiça, que a verdade, valores. Então ele estraga a humanidade. E agora a música de Richard Wagner estaria resgatando aquela sociedade grega antiga. Mas depois ele descobre que Richard Wagner tem ainda traços de crenças, de cristianismo. Então, e depois, para completar, Wagner se torna um cristão devoto. Então isso faz com que venha romper completamente com Wagner. Depois ele escreve contra Wagner. Mas ele não rompe só com Wagner, ele rompe com Schopenhauer também. Ele gostava dessa filosofia schopenhaueriana, que também tinha essa cara mais nihilista, de tudo vai arrumar sentido. Mas depois ele começou a perceber que Wagner ainda propunha algum tipo de sentido, que Schopenhauer propunha ainda algum tipo de sentido para a vida. E ele começa a perceber que Schopenhauer também é crente. Então, ele rompe com a filosofia schopenhaueriana. Não tinha sentido. Para Nietzsche, a proposta dele é que a vida não tinha sentido. A gente vai chegar nesse ponto, vamos mais passo a passo, para ficar mais fácil fixar conteúdo. Mas é uma questão bastante interessante que é chave no pensamento dele. Então, só para encerrar essa primeira etapa, para o cristão, ler Nietzsche é um desafio árduo e perigoso, mas que superado aguça o senso crítico, produz reflexão teológica e desperta o interesse apologético. Uma ilustração bem recente, ainda ontem, eu estava lendo um texto de Nietzsche, uma garota era na igreja, na minha sala, e uma garota chegou e viu alguns livros do Nietzsche em cima da mesa e falou assim: eu li Nietzsche algumas vezes, mas eu parei de ler, eu fiquei com medo, porque eu comecei a gostar muito das ideias dele, então eu parei de ler. Mas isso é comum acontecer. A pessoa começa a ler e a nossa, agora falando mais teologicamente, com essa nossa tendência pecaminosa, a gente gosta, é uma filosofia atraente, não é à toa que é o mais popular, atrai mesmo, tem a ver com os nossos instintos, com a nossa natureza pecaminosa. Então a menina falou assim: eu comecei a ler, mas eu parei, fiquei com medo, eu estava gostando. Então é um desafio árduo e perigoso. Mas quando a pessoa consegue ler o Nietzsche, não morre afogado, não consegue superar o desafio, então ela aguça o senso crítico. Ele é muito bom para produzir na gente um senso crítico aguçado.
Ele é interessante, ele mesmo diz que o modo de filosofar dele é um filosofar com um martelo. Ele vai destruindo tudo, ele chuta todo mundo. Ele chuta Platão, Sócrates, Kant, Hegel, Schopenhauer, Wagner, ele vai chutando todo mundo. É bom que todo mundo chuta ele de novo. E é muito prazeroso ler Nietzsche, porque a gente vê falando de novo aqui de uma perspectiva mais teológica, a gente vê nele um pouco do reflexo divino no homem, essa capacidade artística. Ele sabe escrever. Então, a gente está lendo, você pode estar discordando do que ele está falando, mas você começa a rir, porque é engraçado. E satisfaz o ego. No Et Homo, uma das obras importantes dele, ele coloca alguns títulos muito curiosos. Por exemplo, por que escrevo livros tão bons? Por que sou tão inteligente? É bem modesto. Ele usa expressões muito... E ele depois vai explicar isso, e você fala, não é que ele... Parece que ele faz sentido o que ele está falando. Por que ele é inteligente? Por que ele escreve livros tão bons? Então ele é muito agradável de ler. É complexo, mas é agradável. A gente está lendo, daqui a pouco você pode estar discordando dele, mas a gente ri, porque é de fato um escritor fascinante. Então, é um desafio árduo porque é complexo, e também porque o cristão que está lendo vai ter muitos detalhes da sua fé confrontada. E ele vai ter que ir se resolvendo. Então, por isso é perigoso também. Mas quando a gente consegue lidar com as propostas dele, consegue ver que existem outras alternativas, a gente faz uma leitura distante do autor. Aliás, para ler filosofia tem que ser assim, senão cada vez a gente é seguidor de um filósofo. Se a gente não lê o autor com uma distância dele, cada dia a gente é seguidor de um autor. Um dia a gente é schopenhaueriano, outro dia a gente é kantiano, outro dia é espinosista, outro dia é nietzschiano. Então eu sempre leio com aquela distância, sabendo que ele tem um sistema montado ali, que pode ser muito interessante, muito bem feito, mas tem outros sistemas que outros montaram também, é preciso, a gente sabe lidar com tudo isso, enfim. Então, depois de superar esse desafio inicial, o resultado é bem positivo, porque aguça o senso crítico e produz reflexão teológica. A gente explica melhor a nossa fé, porque quando ela é confrontada, você tem que explicar, tem que se resolver. Exercício apologético. Então, e é um desperta um interesse apologético, porque a gente começa a perceber com quantas coisas a gente tem de lidar e que respostas a gente precisa dar. E a gente acaba adquirindo ferramentas para lidar com o homem pós-moderno, que é o último ponto assim. Deve-se mencionar também que a leitura de Nietzsche prepara o cristão para lidar com o homem pós-moderno, visto que a ética e as ideias pós-modernas estão em alto grau estruturadas no pensamento nietzschiano. Portanto, conhecer seu pensamento ajuda o cristão a dar respostas precisas aos questionamentos relacionados à fé. O retrato da teologia do homem pós-moderno a gente vai encontrar muito disso em Nietzsche. Como eu disse, em outros autores também, mas Nietzsche se tornou mais popular.